Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Zeynep, nesse exato momento, está tirando um cochilo ao mesmo tempo que quem chega lá é a Efsun, que chega revoltada, começa a gritar pelo nome dela, só que por enquanto a Zeynep não está conseguindo escutar, mas a Efsun continua gritando, chamando pelo nome dela, mas quem é que aparece ali de lado para curiar tudo é a Hanif. Como sempre, ela sempre tem que estar ali para curiar a vida dos outros, mas ela, a Efsun, continua gritando, chamando pela Zeynep, dizendo ela que vem ali agora mesmo. Zeynep ainda sem conseguir lhe ouvir e a Efsun começa a gritar dizendo que ela vem agora mesmo ali e que de forma nenhuma ela se esconda. Zeynep então ela se acorda, fica até um pouco assustada ao escutar toda aquela gritaria, então ela se levanta, tira a cortina ali, olha pela janela e a Efsun está lá embaixo gritando com ela, dizendo que ela desça, vem ali embaixo agora mesmo para elas conversar, e como vocês veem, a Hanif está ali para curiar a vida de todo mundo. A Zeynep diz a ela que não tem nada para falar com ela e a Hanif até se senta ali, para ficar ouvindo. Ela nem disfarça o quanto que ela é curiosa, ao mesmo tempo que ela, a Efsun, continua dizendo a Zeynep quem ela acha que ela é, para dizer que não vai descer ali para falar com ela, e diz que ela se apresse e vem ali agora mesmo. Hanif começa até a comer, escutando toda aquela conversa, e logo depois que a Zeynep aparece ali, a Efsun dá uns empurrão nela, perguntando a ela o que é que ela quer, o que é que ela quer dela agora e que ela fale agora mesmo. A Zeynep diz que já disse uma vez e vai repetir que ela não quer nada dela. A Efsun fica revoltada com ela, dizendo a ela que como é que pode ela se comportar dessa forma, e começa a dizer ainda mais o quão mal agradecida ela é, né? A Efsun não se cala, continua dizendo um monte de coisa com ela, falando que tentou de todas as formas ajudar ela, que lhe deu a oportunidade, encontrou a mãe dela e que tentou ajudar ela até no seu futuro, e olha só o que foi que ela fez contra ela. Zeynep fica ali calada e a Efsun continua dizendo que ela morria de fome ali, e ela fez o que? Foi lá, lhe ajudou, lhe deu dinheiro. Zeynep fica até sem saber o que falar, e ela, a Efsun, continua dizendo um monte de verdade para ela, dizendo que lhe ajudou, fez tudo por ela, e ela, como mal agradecido, o que foi que ela foi fazer? Foi lá, embriagou o esposo dela e colocou ele dentro de um quarto de hotel, e a Zeynep fica até tentando ali fazer ela falar mais baixo e não comentar sobre isso. A Efsun continua dizendo que não consegue entender o porquê que ela fez isso contra ela, e confessa para ela que ela ama de fato ele, o Arda, e que nem sabe como foi que isso aconteceu, mas que de verdade ela ama ele e que ele também ama ela. Ela fica calada, sem saber o que fazer, e a Efsun continua falando que tudo que ela estava querendo ali fazer na vida dela, da Efsun e também lá do Arda, era destruir todos eles, e ordena a ela que ela não se aproxime mais dele, que deixe eles em paz e que se afaste imediatamente de todos eles. Zeynep não fala nada, nem ao menos consegue olhar para o olho da Efsun, e a Efsun continua perguntando a ela o que é que ela quer, o que é que ela pretende com tudo isso, e para que ela diga agora mesmo o que é que ela está querendo, e não fique calada e lhe responda agora mesmo. Hanif fica ali se esticando, parecendo uma cobra, só o Kengo de fora ali, tentando ali de todas as formas escutar toda aquela conversa, e a Efsun continua dizendo um monte de coisa lá com ela, falando para que ela diga agora mesmo porque que ela não deixe eles em paz, não deixe eles ali fazer a vida deles, porque ela está tentando de alguma forma destruir o casamento dela, e diz ela novamente que deixe eles em paz, mas continua insistindo, perguntando a ela o que é que ela quer dela. Zeynep fica sem saber o que responder, e a Efsun continua dizendo que não sabe o que é que acontece com a vida dela, porque todas as vezes que ela sente algo bom, sente que alguma coisa de bom está acontecendo com ela, sempre tem que chegar alguém ali para arruinar a vida dela. Zeynep calada, e a Efsun continua dizendo que o problema de tudo isso, que dessa vez, logo depois de ela começar a se sentir feliz lá com o Arda, dessa vez foi ela, Zeynep, que chegou ali e estragou tudo, e pergunta se por acaso ela não pode ser feliz. A Efsun continua dizendo que não sabe nem o porquê que ela está ali para falar com ela, e continua dizendo que ela sabe muito bem que ela, a Efsun, ela cometeu muitos erros na sua vida, ela fez muitas coisas que não deveria ter feito, mas que ela já pagou por tudo isso. A Efsun diz que o pior de tudo, que querendo ou não, no meio de tudo isso, ela é a sua prima, e questiona a Zeynep como que ela pôde fazer algo assim contra sua própria prima. Efsun grita com ela
ela, para que ela não fique calada, que ela responda o porquê ela fez isso e qual propósito ela tem para fazer isso contra ela. Só que a Zineb parece que ela comeu sardinha, não sabe de nadinha, e ela, a Efsun, continua gritando com ela, perguntando o que é que ela quer e quando é que ela vai ali deixar eles em paz. A Efsun pergunta qual é o propósito dela, o que é que ela quer, se ela quer fazer um escândalo, e diz a ela que por favor deixe ela em paz porque ela ama o Warda. É aí que ela, a Zeynep, então decide abrir a boca logo depois que a Efsun diz que ama o Warda, e ela pergunta a Efsun o que é que ela está querendo dizer e diz a ela que ela pare de mentir, que não minta mais porque sabe muito bem a classe de pessoa que ela é. Efsun fica sem palavras e ela, a Zeynep, continua dizendo que é assim que conhece ela, o tipo de pessoa, sabe muito bem que tipo de pessoa ela é. A Efsun, ela fica ali muito arrasada logo depois de tudo que a Zeynep disse. Ela diz está tudo bem, não tem problema, está de acordo com ela e vai saindo. Só que enquanto ela vai saindo e aos poucos a Zeynep vai entrando, a Efsun, ela começa a tontear, não sabe nem o que fazer e começa a passar mal, toca até naquela parede ali e começa a chamar pela Zeynep baixinho, pedindo ajuda a ela. A Zeynep percebe, chama por ela, só que é perdido porque é nesse momento que ela, a Efsun, ela acaba caindo. A Hanif, como vocês estão vendo ali, a praga não consegue nem se levantar ali, ela fica o tempo todinho travada ali, sentada, apenas olhando a Efsun passando mal e a Zeynep pedindo ali ajuda, que alguém lhe ajude, e chama até pela Hanif pedindo que ela faça alguma coisa, que chame ajuda, só que é perdido, ela está travada, parece colocar colospebon no pilão dela ali, ela não consegue sair daquele lugar, até que o Elias, ele escuta toda aquela gritaria e vem até o local para tentar ajudá-la. O Elias, logo agoniado, fica chamando pela Efsun, pedindo a ela que se acorde e pergunta o que é que ela tem. Zeynep fica sem saber o que falar e o Elias pergunta o que foi que aconteceu com ela e a Zeynep diz que não sabe o que foi, que simplesmente ela caiu ali. O Elias pede que por favor que ela, a Hanif, chame uma ambulância, então é aí que ela toma uma atitude e de fato vai chamar uma ambulância. Só que vocês vão perceber que nem esforço ela vai fazer para ligar para a ambulância, enquanto o Elias e a Zeynep ficam desesperados sem saber o que aconteceu com a Efsun. Logo depois que a ambulância chega, o Elias liga para o Warda e o Warda fica desesperado logo depois de descobrir o que aconteceu com a Efsun, mas ele não sabe o que de fato ali aconteceu para que ela tivesse caído e pergunta a ela o que foi que aconteceu com a Efsun. Então ela fica desesperada também, pedindo que por favor que Allah proteja a sua Efsun. O Elias diz que não sabe o que foi que aconteceu com ela e que nesse exato momento eles vão se direcionar até o hospital. Ele pergunta ao Elias que está tudo bem, mas que diga qual hospital que ele vai porque ele está indo a caminho até o local. O Elias então dá as coordenadas para o Warda e o Warda diz que nesse exato momento ele vai até o local. Um pouco mais à frente, logo depois que o médico está conversando com a Efsun, ele todo sorridente e ouvindo ali as doidices dela, e ele pede a ela que por favor que ela diga como ela está se sentindo. Ela pergunta a ele o porquê que ele está perguntando isso para ela e que por favor deixe de rodeio e vá logo direto ao assunto. Aí ele fica sorridente e ela pede que por favor que ele diga agora mesmo o que foi que aconteceu com ela. Ele fica calado, sorridente, e ela pergunta se os rins dela pararam de funcionar. Ele diz que ela não se preocupe com isso, que os rins dela está ali muito bom. Ela fica perguntando um monte de coisas, por acaso foi o pulmão dela ali que encheu de água, e ele diz que não, e depois ela grita com ele perguntando que classe de doutor é essa, que ele tá dando um monte de rodeio ali enquanto ela está sofrendo, e pede para que ele diga agora o que foi que aconteceu. Ele fica ali, continua sorridente, e ela continua perguntando que classe de doutor ele é, porque ao invés de dizer logo de uma vez tudo o que está acontecendo com ela, ele fica ali sorrindo sem motivo. Então é aí que ele dá logo a notícia para ela que ela já tem 5 semanas que está grávida.